Olá pessoal, eu sou a Darlene aqui do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a produção de 2 trilhos de mesa. Antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um joinha. E agora eu vou estar mostrando aqui para vocês essa produção. Eu finalizei essa produção agora há pouquinho e eu já quero estar mostrando para vocês porque eu vou estar postando agora para venda e pode ser que venda. Ó, esse aqui o primeiro trilho, ele ficou pesando 445 gramas, todos com fio 6. Não tem fio 8 nessa produção. Eu quase não tô utilizando mais fio 8, só mesmo alguns que eu já tenho aqui. Ou quando eu pego alguma encomenda que é com fio 8, aí eu compro. Ó, 469 gramas. Eu vou estar abrindo aqui o primeiro e vou estar mostrando para vocês. Primeiro eu vou falar aqui as cores que eu utilizei em cada um, para me poder tirar aqui da mesa. Aqui, para fazer a florzinha desse... Aqui em tons de... A florzinha de laranja. Porém, aqui eu nem utilizei o laranja, ó. Eu utilizei esse laranja aqui da Barbanfil, ó. Essa mesclazinha que ela tá um pouquinho apagada. Geralmente o laranja da Barbanfil é bem mais forte, ó, mas esse veio apagado. Não sei porquê, ó, mas ele veio. E aqui eu utilizei esse verde. Porém, esse verde eu tô nele ali em outra produção. Ele é da Barbanfil também, parece bem o verde oliva. Eu utilizei aqui... o cru da Barbanfil, ele tá ali em outra produção também, ó. Depois utilizei o castanho da Barbanfil. Esse aqui eu abri, porém eu só abri porque eu tinha uma encomenda que eu ia precisar fazer 2 carreirinhas em cada peça, eram 3 peças, ó. E eu abri, já fiz lá e... na verdade eu abri, fiz aqui e já tô passando lá, já passei em 2 peças, falta só em uma, ó. Mas tá quase todo aqui ainda esse castanho. Deu pra fazer aqui, passei já 2 carreiras nas peças lá. E vou passar mais uma e vai me sobrar bastante aqui, ó. Mas se fosse só pra me fazer esse trabalho, eu não tinha aberto ele. Porque eu tenho um ali bem parecido com esse castanho. Ia dar pra fazer, porém eu quis estar fazendo aqui com castanho. E peguei essa sobrinha, ó, de salmão. Esse salmão que ele era da Eurohome, ó. Eu fiz uma encomenda com ele. Ou era encomenda ou era pronta entrega, não lembro. Acho que foi pronta entrega. Um jogo de banheiro. E me sobrou esse aqui, ó. E aí eu utilizei aqui para fazer uma carreira e me sobrou bastante, ó. Na verdade, a minha intenção era fazer o bico com ele. Porém, quando eu pesei, eu vi que não ia dar para fazer, ó. E acabei deixando aqui. Fiz só uma carreirinha mesmo. Porque na minha cabeça, aqui, nessa mescla, tinha salmão. Depois que eu passei aqui, que eu comparei, que não tem. Mas ficou bom também, ó. Ficou assim. Eu não quis abrir nenhum barbante para estar fazendo aqui, ó. Na verdade, esse aqui, ó. Esse castanho aqui, ele não é esse mesmo aqui, ó. Acho que aqui dá até pra perceber, ó. É castanho também, da Barbanfil, porém de lotes diferentes, ó. Esse aqui era uma bolinha que eu tinha ali. E eu já quis estar aproveitando aqui e coloquei a outra aqui no bico, ó. Mas são todos castanhos. Ficou assim, deixa eu pegar aqui o outro. Esse aqui também, ó, que minha intenção é não abrir cones pra estar fazendo essas prontas entregas. Eu quero utilizar tudo que eu tenho aberto aqui, ó. Aqui eu utilizei na florzinha o geleia. Esse geleia aqui, ele é da Barroco, ó. A cor 71... Ah, não. 92,45 é a cor aqui, ó, geleia. Esse aqui é o geleia prêmio, ele já tá aberto aqui um tempão. É uma cor que eu quase não utilizo muito, ó. Eu quase nunca faço nada com essa cor, porque eu tenho da Barbanfil bem parecida, então eu prefiro estar utilizando lá. Mas hoje eu quis colocar aqui, ó. E coloquei esse verde aqui, que ele é da Barbanfil também, ó. Pra colocar aqui, ó. Já tava aberto, coloquei. Aqui também é o cru da Barbanfil, que tá ali em outra produção. Aqui eu vim com o bordô. Esse bordô também ele era uma sobra, ó, da Barbanfil, fio 6. Tem aqui ainda bastante. E aqui eu coloquei esse rosa vintage, porém o que me sobrou, eu não sei onde eu coloquei. Esse aqui foi o primeiro trilho que eu fiz. Me sobrou ainda uma bolinha, porém eu tenho 2 cones fechados dele. Mas isso aqui era só uma bolinha que me sobrou de alguma coisa que eu fiz. Eu acho que foi... Não sei se foi jogo de passadeira, alguma coisa eu fiz com esse rosa aqui, ó. E me sobrou, ele era da Suprema. Eu vou estar abrindo aqui o primeiro para estar mostrando para vocês como que ficou. Olha só como que ficou aqui o primeiro trilho, ó. Ele ficou medindo 1,27 m. Eu creio que ele não vai mais diminuir, ó. Porque eu já coloquei água nele, ele foi o primeiro que eu finalizei, ó. E ele ficou assim, ó. Eu gostei bastante, ele ficou com 52 de largura. Ficou um tamanho bom. Aqui eu coloquei, fiz a florzinha catavento aqui, ó, com geleia. Fiz aqui o verdinho. E aqui eu sempre faço essa florzinha rasteira, ó, aqui no meio. E aqui eu coloquei pérola também, ó.
Aqui eu faço 4 carreiras, eu fiz 4 carreiras aqui no cru, ó. Esse cru aqui, ele é da Barbanfil. Esse lote aqui, ele não veio tão limpinho igual os outros vêm, ó. Não veio, limpinho veio, não veio foi tão claro, que às vezes ele vem mais clarinho. Esse aqui já veio um lote mais amarelado. Mas ele não tem sujeira não, ele ficou bem... E esse bordô aqui, ele tá perfeito, ó. Ele da Barbanfil, ele tá perfeito, perfeito mesmo, ó. Não tem nada de sujeira nesse bordô. Ele realmente é essa cor aqui que tá mostrando, ó. Se tem alguma sujeirinha, é porque pegou aqui que eu fui fazer o outro e já coloquei esse aqui pra ali, ó. E pode ter pego, mas quando eu tava crochetando, ele não tinha nada de pelinho nem nada, ó. E ficou assim, ó. Eu sempre tô fazendo eles em 3, até uma cliente minha me perguntou esses dias se eu tinha dele tamanho maior. Porque eu faço ele com 2 às vezes e faço sempre com 3. Eu faço com 4 quando é encomenda. Porém, para deixar na pronta entrega, como eu faço esses daqui a preço promocional, eu não faço ele com 4. Teve uma vez que eu fiz ele aqui com 5. Não era nesse modelo, era aquele outro modelo retangularzinho que eu nem sei faz o nome dele, mas era um que a gente fazia bastante, e eu fiz, ele ficou um tempão comigo aqui, depois de muito tempo eu tive que colocar na promoção para vender, e assim com 3 eu já sei porque vende rápido, porque tanto dá para uma mesa de 4 cadeiras, de 6 cadeiras, até mesmo de 8 para quem não gosta muito grande, tem cliente meu que compra, para colocar assim, ó. Então eu tô sempre fazendo com 3. Eu gostei bastante desse aqui, ó. Teve uma inscrita que me perguntou como que eu faço pra fazer um bico mais... que não seja esse aqui, um bico mais... Acho que ela quis dizer mais fácil. Eu sempre tô fazendo esse aqui porque eu já me adaptei com esse aqui, ó. Para o tanto de carreiras que eu faço aqui. No caso, o meu fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu vou fazer a 8ª, eu já venho fazendo assim, essa carreira de bloquinho, para poder dar certinho esse bico, ó. Porém, eu sei que tem meninas que faz com mais carreiras, então já não ia dar certo do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Porém, um bico bem rapidinho e que não precisa ficar fazendo contagem de ponto. Quando eu não fazia isso aqui, eu fazia muito aquele bico tombadinho, ó. Que aqui dá pra fazer tranquilo, ó. Você faz uma carreira de bloquinho e não precisa fazer nenhuma contagem de ponto. Fazendo essa carreira de bloquinho, você consegue adaptar ele tranquilo, ó. Se precisar aqui no canto, ó. Porém, eu creio que nem vai precisar, que a gente vai fazendo só os 4 pontos. Eu gosto de fazer o ponto tombadinho com 4 e vai fazendo aqui o próximo, então não precisa fazer nenhuma adaptação. No meu ponto, eu não preciso, porque bate certinho quando chega aqui, não dá pra fazer, pra passar de um pro outro. Eu sempre faço aqui, ó, nessa passagem aqui, eu gosto de fazer 3 pontos de um lado e 3 do outro. Aí eu passo sem nenhuma correntinha, ó. Sempre faço assim, que eu gosto que fique essa separaçãozinha aqui, ó. Não gosto que fique tão fechado. Porém, se eu fosse fazer ele mais fechado, eu também consigo fazer do jeitinho que eu fiz aqui, eu consigo fazer. Porém, eu sempre deixo ele mais abertinho assim, que eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar realmente aparecendo que são 3 módulos, ó. Não gosto que ele fique muito juntinho, não. Minhas clientes também já acostumaram a comprar assim, elas nunca falaram nada, ó. Quando eu fazia o outro modelo, que aqui é mais retangularzinho, mais quadrado, eu fazia ele bem juntinho aqui, ó. E muitas vezes tinha alguns bicos que eu não conseguia fazer por causa disso. E assim não, com esse aqui, com esse tanto de carreiras, eu consigo fazer tranquilo, ó. E esse ficou assim, ó. Se alguém quiser tirar um print, agora eu vou estar abrindo aqui o outro, pra estar mostrando pra vocês como que ficou. Olha só como que ficou esse aqui, ó. Eu gostei bastante desse aqui. Na verdade, esse aqui foi o meu preferido. Eu gostei bastante do bordô. Mas esse aqui foi o meu preferido. Eu gosto muito dessa combinação de cor aqui, ó. De castanho ou caramelo com esse... Até esqueci, com salmão aqui, ó. Eu gosto bastante. Se eu fosse fazer um pra mim, eu não tenho nenhum trilho de mesa desse aqui. Eu tenho preguiça de fazer, porque pra mim a mesa tem que ser um bem grande. Eu tenho preguiça de fazer. Uma vez até comecei a fazer um, mas acabei desmanchando e utilizando os módulos dele. Eu já tava nessa segunda carreira aqui, ó, e desmanchei e acabei fazendo. Que aqui pra fazer pra minha mesa, eu ia precisar com 8. E, gente, demora muito pra fazer com 8. Essas voltas aqui ficam muito grande. E eu desmanchei e fiz, acho que 2, e a outra parte ainda tenho até ali guardado. Acho que me sobrou 2 módulozinhos desse aqui que eu já tinha feito e tá ali guardado ainda, nem utilizei. Mas uma hora eu vou fazer um pra mim. Só que quando eu for fazer pra mim, eu não vou colocar flores. Eu gosto de fazer ele sem flores, porque o outro que eu tava fazendo era com flores e eu já desmanchei porque eu acho que eu não gostei bem das flores. Eu tava fazendo com a florzinha marronzinha, um marronzinho que eu tenho aqui. E acabei que eu não tava muito gostando das flores, não. Eu acho que eu vou fazer ele sem flor pra mim. Mas esse aqui eu achei que ele ficou perfeito. Aqui eu vendo muito desses trilhos aqui. Graças a Deus eu vendo bastante deles aqui, ó.
Fiz do mesmo jeito do outro lá, com os 4 carreiras aqui no cru, fiz um aqui no castanho, mais um aqui no salmão, fiz aqui as 2, mais no castanho e fiz o bico, ó. Esse bico ele é muito rápido de fazer, muito rápido mesmo. Aqui ele fica com 5 picô. E eu faço às vezes eu faço uma correntinha de espaço aqui, tem vezes que eu nem faço, mas ultimamente eu tô fazendo, ó, pra ficar com caimento mais, ó, bem... Porque quando a gente sabe, quando lava, eles ficam bem mais retinho, ó. Na casa da minha mãe tem, que eu dou pra ela, eu já dei 2 pra ela desse aqui. E eu sempre vejo dela lá, ele fica bem retinho quando você faz com a separação assim, ó. E o primeiro que eu dei pra ela, eu não fiz com essa separação, porque quando a gente tá fazendo aqui, ele não aparenta tanto. Porém, eu percebi, depois que ela lavou, que ele ficou um pouquinho esticado. Então, eu sempre, agora eu tô fazendo com a correntinha, ó. Porque aqui ele parece que ele tá embabadado, porém, quando lavar, ele vai ficar no tamanho certinho, ó. E esse trilho aqui, ele é uma peça que ele não diminui tanto no comprimento, né? Já na largura, eu percebo que ele dá uma diminuída boa. Mas não, no comprimento nem tanto, ó. E esse ficou assim. Eu vou colocar aqui o outro pra finalizar com vocês e falar aqui o valor de venda. Eu sempre tô falando, mas como tá chegando pessoas novas, eu gosto de estar falando sempre, em cada vídeo, eu gosto de estar falando o valor que eu vendo as peças. Porém, tem algumas vezes que eu esqueço. Mas quando eu lembro, eu sempre falo. Olha só, eles ficaram assim, ó, os dois. Esses trilhos de mesa, eu continuo vendendo ele na promoção ainda. O preço deles mesmo, normal, que eu vendo aqui no ateliê, é R$ 74,90, nesse tamanho. Porém, eu tô já com a promoção dele, acho que já tem uns 2 meses ou mais, de R$ 59,90. Cada trilho de mesa desse aqui. E eu não saio perdendo. Eu já tive uma pessoa aqui no grupo de crochê que eu tô, ela falando pra mim, devido aos que eu sempre tô postando, e ela fala que não dá pra ganhar. Ela falou pra mim no privado, ela não falou no grupo, né? Porque eu acho até bom, porque às vezes você falar essas coisas assim em grupo de crochê pode dar alguma confusão, né? Eu não me zango muito, não. Eu não fico brava a pessoa falar, dar preço, não. Porque cada um sabe de si. Porém, ela me chamou no privado uma vez, a gente conversando, e ela pegou e falou, não, porque eu acho muito barato, porque eu acho que você não consegue lucrar e tal. Eu sei que eu consigo lucrar, então por isso eu vendo nesse valor. Às vezes a pessoa, quando eu venho aqui e eu falo, eu fiz 3 trilhos de mesa por dia. Pode ter algumas que pode achar que eu falo pra me comparar com alguém, ou achar que eu faço mais do que alguém. Eu falo mais o tempo, assim, que eu levo pra fazer, porque às vezes a pessoa não entende que eu vendo um desse aqui a R$ 59,90, porém eu consigo fazer 3 num dia. Se uma pessoa faz só um num dia, provavelmente ela não vai vender a R$ 59,90. Eu vendo, porque igual eu tô falando, eu consigo produzir 3, porque eu sempre deixo essas florzinhas prontas, ó. E às vezes eu consigo adiantar até a base para no outro dia eu pegar os 3 e fazer. O meu dia não termina 6 horas, termina quando eu tô cansada. E sempre eu vou fazendo assim. Ô, gente, tive que pausar aqui porque tá passando gente aqui na rua oferecendo coisas pra vender. Nessa época aqui, passa bastante. Mas voltando aqui ao assunto, muitas vezes a pessoa pensa assim que a gente não ganha porque acha que você leva um dia pra fazer uma peça dessa aqui. No meu caso, eu faço 3 em um dia. Então, 3 em um dia dá R$ 180. E aqui, como vocês viram, eles ficam com menos de meio quilo cada um. Eu, geralmente, quando eu vou fazer pronta entrega, eu não abro o cone aberto. Por isso, ele sai mais colorido assim, ó. Tem uns que eu faço até mais colorido. Pra tá utilizando as sobras, que às vezes eu venho sobra de alguma encomenda, igual esse aqui, esse bordô aqui, ele foi de encomenda. E eu sempre faço assim. Então, pra mim, no meu caso, eu falo o tempo que eu levei pra produzir uma peça, já por isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, ela fez, vendeu a R$ 59,90 e não tirou nada, porque realmente, se você for abrir um cone, igual eu compro aqui um cone de R$ 16, pra fazer um desse aqui, eu ainda ia estar lucrando, porque eu ia fazer em um dia, se fosse o caso, pra fazer em um dia, e eu compro por R$ 16 um cone de 600 gramas, porém não é a realidade de muitas meninas. Eu já vi meninas que pagam até R$ 25 em um cone de 600 gramas. Eu já vi umas meninas falando que paga. Então, pra mim, a minha realidade é essa. Aqui na minha cidade, o cone de 700 gramas, ele tá R$ 23. Porém, quando eu compro ele em Teresina, que é onde eu compro mais, aqui eu só compro quando eu preciso de alguma coisa que não tem. Eu compro a R$ 19 o de 700 gramas e o de 600 gramas eu compro de R$ 16. Porém, eu já cheguei a pegar a promoção até de R$ 15. Tive que pausar aqui de novo. Mas voltando aqui ao assunto, é sobre isso mesmo que eu queria estar falando com vocês. E essa aqui foi a minha produção, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos. Aqui a minha produção do dia até o momento me rendeu R$ 120, porém o meu dia ainda não acabou. Vou continuar aqui, vou pegar agora a encomenda para estar fazendo e aguardo vocês nos próximos vídeos.